24 horas de louvor e adoração. De adoração. Tem aí a reflexão da manhã para você. Jovem Gospel. Muito bem, a nossa leitura de hoje vai nos trazer, nos orientar e nos revelar a palavra do Senhor, que nos traz a vida, que nos traz alegria, que nos conforta, que nos consola, a palavra que nos ensina como devemos agir, como devemos nos portar nesse mundo que estamos vivendo, porque nós não pertencemos a esse mundo. A partir do momento que nós entregamos nossas vidas ao Senhor, nós fazemos um compromisso, Liana? Sim. Assumimos aquele compromisso com o Senhor de dizer: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E você se batiza, você desce as águas, você encontra Jesus. Nesse momento o Senhor te dá de presente o Espírito Santo dele para habitar no seu coração, na sua vida. Nós temos esse compromisso com Deus, somos comprados por Jesus, pelo seu sangue que foi derramado naquela cruz, e hoje podemos ser pessoas diferentes, vivendo estrangeiros numa terra estranha, Isso nos traz uma alegria quando sentimos esse pensamento, temos esse pensamento e sentimos, isso, de que estamos vivendo em uma terra estranha, que nosso lugar não é aqui, que nós anseiamos e buscamos a nova Jerusalém, está com Jesus. E é por isso que nós vamos falar sobre esse assunto hoje, que nós muitas vezes nos deixamos levar pelas influências do mundo e deixamos levar pelas tentações do inimigo, que tenta nos tirar aquilo que o Senhor Jesus nos deu, o perdão dos nossos pecados, a entrada para o céu. A nossa leitura de hoje vai nos ajudar a entender que não existe vida cristã estável. A partir do momento que você desce as águas, que você é batizado, que você assume um compromisso com Jesus, de servi-lo fielmente, você passa a ser tentado pelo inimigo, para tentar desanimar, para tentar enfraquecer na sua caminhada. E o que tem para nós é nos fortalecer, cada dia mais alimentar esse Espírito Santo de Deus que está em nós, para ele nos confortar e nos dar sabedoria para nos livrarmos dessas coisas ruins que tentam nos tirar da presença de Deus. Vamos ler então em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 12 ao 13. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar. Pois essa é a palavra de Deus para nós hoje. As dificuldades, as influências malignas, elas vão sim vir sobre nós. Essa palavra é para nos orientar e dizer: olha, não vem tentação acima do que você possa suportar, Deus sempre vai estar com você. O que cabe a mim e a você é alimentar o Espírito Santo de Deus que está em nós. É não deixar de orar, não deixar de ler a palavra de Deus, não deixar de praticar os frutos do Espírito, não deixar de viver na presença do Senhor, porque senão nós vamos ser levados com o mundo para o abismo. Nós temos uma oportunidade grande de adorar a Deus em espírito e em verdade, em dedicar a nossa vida a Ele, ao seu ministério, a falar de Jesus às pessoas e viver esse Jesus que nós pregamos. Não é simplesmente falar e não viver. Deve ser uma ação completa, o falar e o agir. Isso vai me tornar um servo aprovado, um obreiro aprovado na presença de Deus. Portanto, essa palavra que nos ajuda a entender de que Deus está nos acompanhando, Ele sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas, e o próprio texto diz que Ele providenciará um escape, Liana? Sim. Diz que vai providenciar um meio da gente se livrar daquilo que está nos tentando, está tentando tirar de nós o que recebemos de Cristo. Muitas vezes, depois de superar algumas tentações, somos tentados a achar que somos imunes ao pecado, como se tomássemos uma vacina, Tomou a vacina e já a doença não mais nos atinge. Mas não funciona assim. O exemplo disso nós podemos ver com Jesus, quando foi tentado lá no deserto. Em Lucas capítulo 4, versículo 1 em diante, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto,
onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é o filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Você para um pouquinho e pensa nesse texto. Veja no início do capítulo, quando diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Agora eu falo para você, nesse momento, o diabo não tentou Jesus, porque Jesus, além de estar cheio do Espírito Santo, ele estava totalmente fortalecido, Estava saciado, estava ali completo. Mas, pense bem, no versículo 2 diz: onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e foi ao fim deles, teve fome. E o diabo lhe disse, no momento da fome de Jesus: se você é filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe um relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Veja bem, outra tentação que poderia colocar Jesus num lugar confortável, ser autoridade sobre todas aquelas coisas. Talvez pela fraqueza do momento que estava passando sozinho no deserto, com fome, cansado. Talvez seria uma proposta irrecusável, mas Jesus sabia o que esperava ele. Ele sabia de onde vinha e para onde ele ia. Lá no versículo 7 diz: então se você me adorar, tudo será seu. Jesus responde ao diabo. No versículo 8 ele diz: Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo. Ele disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Agora, uma parte muito importante que nós devemos entender, nesse versículo 13, último versículo, que diz: tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Pare um pouquinho para refletir de que Jesus estava cansado, e estava faminto, estava sozinho, e o diabo tentou várias vezes. Mas Jesus estava guardado com o Espírito Santo do Senhor. E ele estava naquele momento protegido, porque ele buscava Deus. E ele estava fortalecido. Ele é o Filho de Deus. Ele sabe muito bem a importância de ter o Espírito de Deus em nós. Por isso ele nos ensina a cuidar desse Espírito Santo que está em nós, desse presente que ele nos deu. Se estamos fortalecidos, essas tentações, elas vão passar. Mas não se engane, porque o diabo voltará. Veja esse texto final que diz no versículo 13: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Ou seja, Jesus continuou sendo tentado pelo diabo. Ele continuou sendo perseguido ali pelo inimigo para tentar desanimá-lo, desacreditá-lo diante das pessoas. Mas Jesus continuou, ele foi aprovado por Deus. Ele nos ensina que nós devemos continuar. A nossa luta aqui é constante, não tem vida fácil, não tem vida estável, vida cristã estável. Se você se acha que está superior aos pecados, que você já passou por eles, cuidado. A palavra de Deus diz para nós termos cuidado, para que não cairmos novamente. O diabo anda em derredor, como leão, rugindo, procurando uma forma de tentar nos desanimar, nos desacreditar, nos derrubar, nos devorar. Nós devemos estar atentos, amigos. E a única forma de estarmos atentos é fazer como Jesus fez. Sempre que o diabo tentava, ele respondia com a escritura do Senhor. Está escrito. Então guarda a palavra de Deus no teu coração.
Estamos vivendo numa época que as pessoas querem tirar, querem modificar a palavra de Deus, estão querendo manipular para o seu próprio benefício. Aquilo que não me agrada eu vou tirar e vou colocar um texto que me agrada. Mas isso não vai fazer a diferença. Por quê? Porque Deus, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela foi inspirada por Deus, então não tem como nenhum mortal como nós mudar o que está escrito ali. Você pode até tirar o texto da palavra de Deus, mas ela continua válida, porque foi Deus que inspirou, é palavra dele, e não vai passar enquanto ele não vier, o seu filho vier para cumprir tudo que está escrito ali. Podemos até tentar, nosso pecado, nossa tentação, tirar algumas palavras da palavra de Deus ali, tirar alguns textos. Isso não me serve, isso não tá bom, isso não é legal. Tira, mas não vai mudar nada, porque Jesus voltará e essa palavra será cumprida como está ali. Nós devemos buscar a Deus constantemente, fazer ser a habitação do seu Espírito Santo em nós, cuidar para que ele esteja confortável em nosso corpo, em nosso coração. A vida cristã é uma constante luta contra o pecado. Não vamos desanimar, vamos ler a palavra de Deus e continuar buscando a Ele, ver como Jesus lidou com essas tentações e aprender com Ele. E entender que o texto que nós lemos aqui, que Deus vai estar conosco, nos dando escape para que possamos nos livrar dessas tentações. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13, diz que assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Portanto, o que nós devemos nos preocupar hoje é nosso relacionamento com Deus. Vamos nos preocupar como está o nosso relacionamento com Deus, como está a minha vida com o Senhor. Você tem orado? Você tem apresentado sua vida a Deus constantemente? Aí sim você consegue ficar imune ao pecado por um certo tempo em que você está ali naquele momento. Mas não desanima e não para, continua. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. Veja o que o apóstolo Paulo diz: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele um escravo, meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Portanto, eu tenho que ter cuidado com a minha vida. A Eliana tem que estar cuidando da vida dela. Você que está me ouvindo aí, tem que cuidar da tua vida também. A tua vida espiritual é muito mais importante do que essa vida material que estamos vivendo aqui. Enchemos os nossos olhos com maravilhas, né? Coisas bonitas. Mas isso é superficial. Tivemos agora, né, Eliana? Fizemos um passeio aí. Tivemos a oportunidade de conhecer uma região muito bonita do estado do Maranhão, o Lençóis de Tutóia, né? Um lugar muito, muito próximo lá dos Lençóis Maranhenses. E a gente teve a oportunidade de estar nesse lugar e ver as maravilhas que o Senhor Deus faz. Isso é incomparável com o que nós vamos ter na eternidade, com o paraíso que o Senhor fez para nós habitarmos lá. É incomparável, porque para a gente participar de qualquer evento como esse aqui, tem um preço a se pagar. E muitas vezes sofremos, né? Porque há dificuldades para estar naquele lugar. Mas com Cristo é diferente. Quando nós buscamos a presença de Deus, nós sabemos que Ele vai cuidar de nós e está preparando um lugar especial para todos aqueles que estão buscando Ele. Então, se você quer ter uma vida cristã estável, esteja na presença de Deus. As tentações virão, mas você estará superando elas com a presença do Senhor. Ele estará cuidando de você, providenciando escapes para que você fuja daquilo e consiga se salvar ileso. Nós somos um santuário de Deus, devemos cuidar e proteger desta casa, pois ela é a habitação do Espírito Santo de Deus que habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 em diante diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio.
porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Ora, gente, se nós somos de Cristo, se nós pertencemos a Ele, se formos adotados por Deus para ser chamados filhos de Deus através de Cristo Jesus, não vamos nos entregar às coisas ruins desse mundo. Vamos valorizar o presente que temos e saber que o que nos espera é a eternidade em Cristo Jesus. Que Ele possa fazer em nossos corações a mudança necessária para termos uma vida estável, uma vida cristã estável nele. Essa vida cristã estável é possível quando temos Cristo Jesus nos ajudando a levantar quando cairmos. Essa vida cristã estável é possível quando nós entendemos que pertencemos a Cristo e que nós não vivemos para esse mundo, vivemos aqui, mas com nosso alvo na eternidade. Estamos de passagem, peregrinando como um viajante, aguardando a chegada do seu Mestre. Que o Senhor desperte em nossos corações o desejo cada dia mais de ler a sua palavra, buscar conhecimento e se vacinar desse mundo aí, mundo mau que tenta nos tirar aquilo que o Senhor Jesus nos deu. Um presente maior que qualquer ser humano poderia receber: perdão dos seus pecados, a entrada na eternidade, preparar-se para morar com o Senhor no céu, o Pai das luzes, de onde vêm todas as coisas boas que recebemos. Recebemos tantos presentes de Deus, tantas bênçãos, e nós não nos contentamos com isso e queremos viver nesse mundo nos agradando das coisas mundanas. Está na hora de se livrar disso aí e buscar a eternidade, se limpar do pecado através do sangue de Cristo, aceitá-lo e servi-lo de todo o seu coração. Seja luz nesse mundo, apresente a sua vida ao Senhor, seja um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que conhece bem a palavra de Deus e que está vivendo para a honra e glória dele. Que Deus abençoe você essa semana, esse dia todo especial.